Oi, vamos falar um pouquinho mais dos extraterrestres que o pessoal pediu e realmente tem bastante coisa interessante para a gente contar, né? E dividir, quem viu também aí, colocar, já vi isso, ou você é doida de pedra, não tem problema. Assim, eu falei que desde de pequena que eu tenho essa sensação, acredito que outras pessoas também tenham isso, né? Essa coisa da gente. A gente traz dentro da gente essa certeza que existe algo lá fora. É diferente mesmo. Eu acho que quem vem com essa semente dentro tem isso certo, né? E não precisa nem ver, você não precisa, você sente mesmo, às vezes, a presença. É um negócio meio de doido. Tem essa vontade de ficar olhando para o céu, você olha e sente uma saudade que você não sabe nem explicar de que. Então, isso é normal. Também falei que me encontrei cedo com o livro do Eric von Däniken, né? E outros livros dele, que depois aí eu fui devorando aí pela vida fora. Tá? Mas aí o que, que aconteceu? Eu comecei a ter sonhos com isso, né? Comecei a sonhar mesmo com civilizações lá fora, com coisas que eu via lá fora. E achava que era tudo fantasia, que não era projeções. Só que eram sonhos muito ricos, né? Muito ricos de detalhes. E assim me acompanhou durante uma boa parte da minha adolescência, né? E aí eu era leitora voraz de livros de ficção, filmes de ficção, eu adorava ver. Então, muita coisa também é assim, eu posso ter contaminado a minha mente com essas informações todas que eu buscava, tá? Então, também não estou dizendo que tudo seja projeção, realmente. Mas, assim, vou até falar dessa mais próxima que eu tive, que deve ter sido aproximadamente uns 2 anos e pouco atrás, que não foi uma vez só. Naquele ano que eu dormi muito, 2013, um ano terrível, né? Eu tive várias projeções, isso que me intrigou muito. Eu tive várias projeções com o deserto do Atacama, sabe? Era um nome para mim, de certa forma, desconhecido, que eu não fazia parte. Assim, nunca tive curiosidade, nunca tinha lido nada a respeito do deserto do Atacama. E de repente começou a surgir nos meus sonhos, nas minhas projeções, né? O deserto. E, assim, em princípio, eu nem pesquisei nada, porque foram, assim, sonhos recorrentes, né? Até que eu tive uma projeção muito forte, que foi quando eu vi essa colônia, né? E nessa colônia, o interessante, assim, é, eu fui levada para ver a parte física aqui no plano físico sendo construído, que pode ser piração minha, gente, não tô dizendo assim, eu tive uma projeção, a sensação mesmo de projeção. Voltei com toda a sensação de ter vivido tudo aquilo, tá? Inclusive, eu fui voando. Nessa projeção, nesse dia que eu fiz essa projeção, eu conto para vocês assim que o que eu lembro mesmo, como se eu tivesse, a gente fala sempre assim, perdoe meu lado cético, mas é como se eu vivi aquilo. Eu lembro de ter voado até lá, né? De estar voando mesmo sobre o deserto. E eu chegava nesse local, tá? Aonde estava sendo construído fisicamente uma estação. É como se fosse uma colônia, uma cidade que estão montando, tá? E o mais interessante, sobre essa cidade física, tá? Ela é intraterrena. Essa cidade que está sendo construída é dentro da Terra. Só que primeira coisa que eu vi não foi a física. Quando eu cheguei no deserto, eu vi a colônia astral, porque sobre esse espaço físico está sendo construída também uma colônia astral. Então eu fui levada até essa colônia astral. Eu fui voando, fui acompanhada do meu mentor.
Nesse dia eu tenho certeza que ele estava junto. Eu falo, eu fico arrepiada, é muito emocionante, tá? Se é piração, eu não sei. Se eu sou louca, mandem me internar, mas eu tô falando pra vocês o que eu vi, tá? Eu narrei direitinho lá no livro, eu procurei passar exatamente o que eu vi na minha projeção, né? Eu vi eu me fui me aproximando, então eu vi uma cidade enorme, flutuando mesmo no espaço. Foi onde eu me aproximei e eu tive permissão de entrar nessa cidade, tá? É uma colônia, também uma cidade, assim, eu até falei, ela tá como se como se fosse, são uns edifícios meio transparentes. Você chegando de longe, o que você enxerga é como se fosse uma bandeja, ela tá assim flutuando com vários edifícios transparentes sobre ela. Então, a impressão que você tem é que são corpos assim emborcados, porque os edifícios são circulares, tá? Foi isso que eu vi de longe. E aí já lembro de ter entrado nessa colônia. Nessa colônia eu tive aulas de astronomia, tá? Eu vi coisas assim de aparelhos, equipamentos diferentes do que a gente vê aqui na Terra. Sabe, tem um negócio que eu narro, que eu contei no livro, que é super interessante. Tem uma sala que é uma sala de projeção, que você... Eu acho que até o Saulo, no outro dia eu estava vendo, eu não peguei direito o vídeo, eu até vou voltar lá para ver se eu tenho tempo. Eu perdi qual foi que vídeo que ele estava falando, alguma coisa disso. Eu tenho que voltar porque eu acho que eu estava no carro no dia, no iPad, e no trânsito eu não pude voltar, acabou que eu esqueci. Mas assim, a projeção que eles fazem nessa sala dos astros é tão real que você sente assim, parece, eu vi o sol próximo, tá? A projeção era do sol. Então você sente toda aquela vibração magnética do astro que eles estão projetando ali para te dar a aula. É uma coisa de louco. Eu acho que assim, eu queria que todo mundo passasse por isso, que todo mundo tivesse condição de ver. Então, quem já viu alguma coisa semelhante, aparece, conta, é pra gente trocar figurinha mesmo. Vai ser papo de doido, mas tudo bem, não tem problema. Então, dentro dessa estação, né, no plano astral, que eu tive acesso, e que eu não fui só uma vez, tá? Durante esse período que eu dormi muito, eu fui algumas vezes. O mal é que eu não anoto, tá? Então eu deveria ter anotado, ter dado mais importância até das coisas que estavam sendo passadas. Mas não anotei. Mas aí também o que eu fui lembrando depois eu botei no livro. Que o livro, gente, eu acho que esse livro foi escrito assim. Que muitas coisas eu até hoje eu releio. E eu digo, caramba, como é que eu escrevi isso? Então, muita coisa acho que me foi passada mesmo enquanto eu estava escrevendo, né? E, assim, aí, nessa mesma projeção, nesse dia que eu consegui entrar nessa colônia astral, eles me falaram que existia uma colônia física sendo construída embaixo dela, né? E eu pude também ir lá e ver. Só que o que acontece? O ambiente realmente é um pouco mais denso. Eu, inclusive, eu voltei dessa projeção, eu lembro que quando eu voltei passando mal. Eu acordei, eu fui lá na colônia, tá? Ela é subterrânea, ela é debaixo da terra, estão preparando, é uma coisa muito linda, muito fantástica, tá? Inclusive, eles aproveitam, uma coisa que eu lembro, assim, bem nítido, o céu, o topo, é como se fosse uma enorme caverna, um buracão debaixo da terra, né? E eles usam um negócio com tipo uns espelhos, porque eu acho que é para poder refletir o sol. Eu vi assim de longe uma plantação, tipo uma colinazinha onde estava sendo feita uma plantação. E um foco de luz sendo jogado em cima dessa plantação. Então eu acho que eles usam espelhos no teto dessa caverna, né? Para poder direcionar a luz do sol aonde eles precisam dos raios solares.
é uma coisa muito doida, um papo de maluco mesmo, né? Mas eu tô falando o que eu vi. Então, assim, uma coisa que aí eu voltei passando mal, mas com um mal-estar esquisito. Acordei, voltei da projeção, já foi difícil de voltar, tá? Quando eu tenho uma projeção muito forte, muito intensa, a minha dificuldade não é sair do corpo. A minha dificuldade é voltar pro corpo. Não sei porquê, mas sempre foi a minha dificuldade. Eu vou ver se eu consigo fechar o Facebook aqui para não dar problema. Senão fica fazendo barulhinho e aí vai me desconcentrar. Esqueci de. Pronto, voltei. Então a minha maior dificuldade é quando eu volto, tá? Porque eu volto, às vezes, num EV muito intenso mesmo. Todo o meu corpo vibra e me dá um mal-estar terrível. Assim, na hora que eu tô voltando, a sensação. O que as pessoas dizem que se assustam na hora de sair, que acham que eu tô morrendo, eu acho que eu tô morrendo quando eu tô voltando. Sério. Eu acordo, eu penso assim, ou eu tô tendo um derrame, eu tô tendo um infarto, eu tô. Alguma coisa errada tá acontecendo comigo. Que é uma coisa muito esquisita. O meu corpo, eu não sei nem explicar. É uma tremedeira interna. Assim, parece que tá todo o corpo em ebulição, sabe? E acelera tudo, batimento cardíaco, tudo. É um negócio meio muito doido mesmo. Então eu sempre tive dificuldade na volta. A volta não é muito agradável. Deve ser porque lá de lá é bem melhor. Então, eu sou tinhosa pra caramba. Taurina, teimosa, turrona. Quer dizer, quando ninguém diz assim, é hora de voltar, eu, não, vou voltar não. Eles me empurram, tu tem que voltar, volta. E volta de qualquer jeito. Deve ser assim, deve ser por aí. Então, pra mim, a volta é difícil. E nessa projeção, a coisa foi tão intensa que eu lembro que eu voltei mesmo passando muito mal mesmo, sabe? Assim, eu fiquei muito carregada, muito pesada, sei lá, muito me sentindo esquisita com a volta. E aí eu consegui, mas talvez essa coisa ruim não permitiu que eu dormisse de novo e eu pude rememorar com bastante riqueza de detalhes tudo que eu tinha visto e gravei bem, né? Que até hoje eu tô contando para vocês, é como se eu tivesse vivido ontem, tá? Quando eu tô passando aqui para vocês, talvez eu não consiga nem expressar direito o que eu vi, porque é muito diferente. Ali de baixo, né, nessa construção física que eles estão fazendo, a cidade é toda projetada, sabe? É uma cidade mesmo, como se fosse um grande bairro, né? E assim, eles estão preparando para receber. Eu não sei se realmente o planeta vai sofrer alguma transformação assim drástica e algumas pessoas vão ter que ser levadas para ali. Não sei, isso não me foi explicado. Não sei se é só piração na minha cabeça, muita literatura, muita coisa que a gente lê e acabei, tá? Mas foi o que eu vi, né? O que eu senti. E da mesma forma que a física, a astral, né, a colônia espiritual, eu também cheguei aí nessa colônia espiritual. Tem um lugar assim que vai receber, é tipo um hospital, tá? Eles estão construindo na astral assim, são muitos leitos. Eu vi um pavilhão enorme, como se tivessem mesmo esperando. Tanto que na época eu fiquei meio pirada. Isso foi em 2013. E aí eu disse, pô, será que vai acontecer? Eu andei pesquisando sobre terremotos também. Fiquei um bom tempo. Agora eu já me desconectei disso, mas eu fiquei um bom tempo seguindo aquele site Apollo, né, que fala dos terremotos. Eu disse, pô, alguma coisa vai acontecer, porque eu não lembro direito, mas alguma coisa foi dita em termos de era alguma coisa sobre ou um terremoto, um tsunami, alguma coisa no Atlântico, né? E aí eu também nem não sabia. Eu fui pesquisar ali, eu vi que tem uma falha, mas é assim uma chance muito remota de acontecer alguma coisa ali que
não é uma região que sofre terremotos, não tem nada a ver. Então também pode ter sido piração minha, né? Então, isso que eu vi lá, tá, em termos de construção. E nessa construção física que eu vi, tinham seres que não eram daqui. Toda essa construção está sendo feita por seres extraterrestres, essa subterrânea, tá? Não tem humanos, ela é feita por seres lá de fora. Eles são muito altos, eles são assim mais claros, mas são homens bem altos mesmo, né? Homens, mulheres, quando eu falo homens é porque eles têm a forma humanoide, tá? Mas são maiores do que a gente, eles são grandes. E assim, eu vi também um pouco mais longe quem estava cuidando dessa como é que é, dessa agricultura, desse campo, eram uns homens pequenininhos que eu acho que tenham sido os Zetas, né? Que depois eu lembrei o nome, os Greys são os Zetas, e me passaram também não nesse dia, tá? Nesse dia eu só fui na colônia astral e fui na colônia física, mas depois eu tive outras projeções em outro local, que é onde eu falei que era tipo uma nave, aonde me deram umas aulas de coisas que aconteceram na Terra e aonde falaram que era para não confiar totalmente nos greys, nos zetas, que da mesma forma que as pessoas aqui, né, quem já viu, teve contato, dizem que eles são bonzinhos, tem os que não são tão bonzinhos, que eles usam os humanos para fazer experiências, para fazer manipulação genética, e acredito assim que eles estavam sendo responsáveis até nessa parte da agricultura lá, né, que eles estão implantando, justamente é, pelas experiências genéticas das plantas lá, para misturar, para ver qual que vai resistir mais aquele novo tipo de habitat. Não sei, eu estou supondo, tá? Porque aí quem estava lá em volta já eram uns seres mesmo com as características que dizem, né? Que são os greys, que são os zetas. Que aí eles são menores, cabeçudinhos, feios pra caramba, né? Vamos combinar. Eu não faço questão nenhuma de vê-los, entendeu? Porque os bichinhos são feios. Assustam. Realmente quem não está preparado, não faça questão de ver não, porque você tem que se preparar antes. Eu prefiro ver os homens grandões, claros, assim, sabe? Aqueles miniatura, não, como é que a gente fala? Aumentativo, não. Fugiu. Os Brad Pitt maiores. mais interessante de ver do que aquelas coisinhas pequenas, cabeçuda e cinza. Que todo mundo fala que são assim. Então, ou eu fui influenciada pelo que dizem, ou realmente eles existem porque eu também vi, né? E como também esses humanoides, esses de forma humanoide, eles são mais claros. Ah, e uma coisa interessante que eu já ia esquecendo: os olhos. Gente, quem teve a oportunidade de vê-los não vai esquecer nunca os olhos. É um azul, e todos eles têm olhos azuis, mas são assim, não dá para explicar. É cintilante. O azul, ele chega faísca de tão azul. Você encara um ser desse, como eu já encarei algumas vezes, você fica fascinada. É intenso e eles conseguem transmitir muita coisa pelos olhos, tá? Quem já viu vai dizer se é verdade ou não o que eu estou falando, né? É uma coisa de louco, só vendo. E são eles que estão sendo os responsáveis, os maiores responsáveis por essa construção, tá? Eles estão aqui. Eles estão aqui e estão trabalhando. Agora, eu acredito muito que
alguns realmente estão encarnados na forma humana, tá? Eu acredito que atualmente no planeta a gente tenha muito, muito mesmo espíritos que vieram direto de outro orbe, de outro planeta e encarnaram aqui, tá? Que eles conseguiram essa compatibilidade e vieram, ou para alavancar mesmo o planeta, por algum motivo, que eu até falei no vídeo, que eu acho muito, muito estranho como houve esse avanço todo aí do último século para cá, né? Então eu acredito que alguns estão infiltrados entre a gente, né? Não pense que são seres superdotados, não tem essa, sabe? Quando você consegue ver, eles estão, assim, eu não gosto nem de falar tanto, porque a gente cria na nossa imaginação que é uma coisa sobrenatural. E não existe nada de sobrenatural. São apenas outras consciências que estão num outro estágio. Algumas também não estão muito além da gente, não. Então, eles têm avanço tecnológico, eles conseguiram muito mais progresso do que a gente. Mas progresso moral, vamos combinar, é uma coisa bem distinta do progresso intelectual, do progresso tecnológico. Então não vamos sonhar, não vamos pensar assim, porque são bonzinhos, porque estão vibrando do chakra cardíaco para cima, não sei o quê. Nem todos. Nem todos. Aqui na Terra, a gente é tudo a mesma configuração. Nós temos a mesma matéria, somos formados da mesma matéria. Mas não vibramos diferente, né? Nem todos já eles vibram da mesma forma. Não é assim. Não tem uma regra, não vamos generalizar. Não tem como a gente generalizar. O universo é formado de bilhões, trilhões, sei lá, de seres, cada um distinto do outro. Somos semelhantes, mas diferentes. Cada um tem uma configuração. Então, mesmo que a gente seja da mesma raça, mesmo que a gente esteja na mesma faixa vibratória, tem diferença de frequência. Um está vibrando assim, o outro está vibrando assado, né? Então, assim, é lógico que existem raças que já estão numa faixa acima da nossa, né? Então, realmente, eles já vibram diferente da gente. Mas dentro dessa faixa, tem diversos graus de frequência também. Então, às vezes o que a gente acha que eles... o que eu consegui ver dos greys, dos zeta retículos, né? Eles são uma raça que eles se dedicaram muito à pesquisa científica de genética, né, de mutações. Então, eles realmente eles vinham aqui para a Terra e abduziam animais, seres humanos, para fazer as experiências deles. Aí tem uma corrente que diz, mas eles não faziam isso por maldade, eles fazem porque eles não têm mais emoções, eles não são carregados de emoções, eles só trabalham com sentimentos e eles estão fazendo isso pelo bem, porque também eles promovem várias descobertas, não sei o quê. Vou nessa não. Não vou entrar na questão, porque, assim, também muita coisa é suposição minha, das coisas que eu vi. Mas eu não confio nem em mim, tem horas eu vou confiar nos outros, na intenção dos outros, né? Então, a gente tem que ir lá ver e aí tudo bem. Eu posso encontrar um que seja bonzinho e dizer, esse cara é legal. Mas, de repente, a gente encontra um no caminho que não seja bem intencionado também. Então, pé atrás, né? Bom, sobre isso foi o que eu vi, né? E, assim, talvez eu tenha acreditado bem em tudo isso, porque para mim eu nunca tive dificuldade de entender, de aceitar
que a gente não está aqui sozinho, que somos uma poeirinha no universo. Não tenho nenhuma pretensão de me achar a rainha da cocada branca e ser a única nesse universo. Não, não, só eu sou filha de Deus, Deus só me fez, não. Eu acho que da mesma forma que nós estamos aqui, muitos outros estão por aí. E dependendo da condição tecnológica que se tenha, pode visitar e eles acreditam que estão bem na nossa frente. E por isso que de vez em quando eles vêm para cá e estão nos ajudando, eles estão nos auxiliando, né? Eles têm condição de, talvez, de prever coisas que a gente ainda não tenha, até em termos dessas catástrofes todas, de como a Terra está se manifestando aí, do que possa acontecer. Eu acredito que pelos equipamentos que eles têm infinitamente mais condição de saber do que a gente, de quando vai acontecer um terremoto, com a intensidade. Eles têm como medir isso. Então talvez eles tenham essa preocupação, né, de auxiliar, de tentar resgatar alguns, não sei, tudo suposição, é o que eu estou falando, né? E é o que eu, pelo menos, o que eu consigo entender daquilo que eu vi, né? Eu não sou muito de ficar fazendo pergunta, até mesmo nas projeções. Eu sou mais de assistir, de olhar, observar, do que ficar perguntando. Não tenho hábito. Mas até aqui mesmo, quem me conhece sabe que eu não sou de ficar perguntando, não. Se você vier aí contar pra mim, beleza. Tô ouvindo. Mas eu não sou de ficar, né? Então, o que eu vou lá e vejo, eu tô contando aqui pra vocês, estou dividindo. Se realmente é verdade, não sei. Né? O relato às vezes bate com outras pessoas que dizem que também viram a mesma coisa. Agora, vamos aguardar para ver o que vai acontecer aí, né? Eu, assim, em vigília nunca vi. Nunca vi, afirmo de novo que eu nunca tive nenhuma experiência assim, infelizmente. Embora, volto a falar, que esses cabeçudinhos cinza aí, faço questão nenhuma de ver não, tá? Pode. Tô nem aí. Podem ser bonzinhos, o que quiser, mas são feios pra caramba, eu tô correndo. Vão me assustar. Não. Então, não vi nada disso até agora, né? O que eu podia falar pra vocês, eu tô aqui querendo lembrar se tinha alguma outra coisa importante além disso, além dessa experiência. E de vez em quando eu vou também, assim, no outro dia mesmo eu vi uma luz linda vindo em minha direção. Eu consegui sair, me projetar e sair pelo teto. E eu vi uma luz maravilhosa, né? Então isso também foi muito legal. Não tem muito tempo isso não. Mas tudo projeção, né? Tudo em projeção. Eu sempre fico aqui eu moro num local que é meio descampado, agora até nem tanto, né? Que a civilização já chegou até aqui. Mas eu moro aqui há 13 anos, então quando eu cheguei aqui era bem deserto, o céu era maravilhoso. Eu ficava olhando assim, fascinada, né? Quantas vezes eu deitava assim no gramado e ficava de madrugada olhando. Hoje em dia, com iluminação, você vai perdendo um pouco. Mas aqui eu sempre gostei de ver, cansei de ver as estrelas cadentes passando, é muito legal. Ficar de madrugada a gente olhando o céu, né? Quando falta luz aqui então, aí dá pra ficar na boa lá fora, só observando. Bom, gente, se eu lembrar de mais alguma coisa, que eu tô aqui tentando lembrar para contar para vocês, eu volto e conto, né? Por enquanto, o que eu lembro de seres assim, de projeção, foi isso. Acho que eu contei também no livro esse outro ser que eu tive contato aí durante uma projeção, mas eu também não posso nem afirmar que seja de um outro planeta. No livro eu coloquei como sendo de um outro planeta, que também nomeei por minha vontade, não foi nome que veio, que eu chamei de Devon. Mas também não posso afirmar que seja um ser extraterrestre, não sei. Então estou falando só aquilo que realmente eu
tenho certeza que eu vi, né, que me foi passado realmente como coisa lá de fora, né? Então, eu espero ter contado alguma coisa que sirva para vocês, que ajude também, né? E vamos lá, o que eu for lembrando eu vou falando para vocês, tá? Olha, mais uma vez, fiquem com a luz.